Pessoal, mais um dia daqueles bombásticos. O que eu vou trazer aqui para vocês é simplesmente mais uma das revelações feitas pela Folha de São Paulo. Pessoal, confesso para vocês, né, que para mim a Folha de São Paulo simplesmente não servia literalmente para nada, porque era um jornal com um viés extremamente de esquerda, principalmente nos últimos anos. Mas a gente não pode negar que com essas revelações feitas via o jornalista americano Greenwald é simplesmente estarrecedor tudo aquilo que está vindo à tona. E hoje, pessoal, foi divulgado, na verdade, no final da noite de ontem, por início do dia de hoje, foi divulgado mais mensagens, e olha, são mensagens que, né, vistas ali pelo deputado Marcel Van Hatten, mensagens que definitivamente agora vão fazer o ministro cair. Não tem mais volta. Pessoal, são mensagens assim, a gente vai ler juntos essas mensagens, eu vou colocar depoimentos importantes aqui para vocês. Como o vídeo é muito importante, já compartilha muito esse vídeo, gente, e já vamos para a tela aqui agora entender o que está acontecendo, porque essas mensagens que foram divulgadas hoje para a Folha nada mais são do que mensagens trocadas entre assessores do ministro de Moraes, indignados com a Interpol lá dos Estados Unidos, justamente porque eles não conseguiram extraditar o Alan dos Santos, que é um jornalista que está exilado por lá, e trazer ele para o Brasil para ser preso. E eles citaram o seguinte: eu vou ler todas as mensagens para vocês, mas olha o destaque principal dessa fala entre assessores de Moraes. Em uma outra mensagem, o juiz do TSE classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos de sacanagem. Ayrton, em seguida, afirmou, Ayrton é um dos assessores: com certeza, por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Olha só, gente, o nível da troca de mensagens entre juízes. Gente, lembrando que Luciano Heng está há 2 anos já sem redes sociais, por ter colocado lá dentro de um grupo privado entre empresários a mensagem o seguinte: melhor um golpe do que o PT no poder. E olha só as mensagens feitas por 2 juízes, 2 magistrados. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro. Bom, vamos ver aqui a opinião de Marcel Van Hatten. Na sequência a gente vai ler todas essas mensagens juntos. Na verdade, vamos começar com a fala de Gustavo Gayer, com esse trechinho também que ele reage às mensagens vazadas dos assessores. Pelo amor de Deus, eles admitem aqui que eles queriam prender e destruir a vida dessa pessoa, colocar ela no Interpol como se fosse um terrorista, por calúnia e difamação contra Alexandre de Moraes. E continua, na visão dos norte-americanos, esses delitos são tratados como crimes de opinião e não costumam justificar extradições. Não é na visão dos norte-americanos, é na visão de qualquer pessoa minimamente decente do mundo. Prisão, extradição e Interpol por calúnia e difamação, pelo amor de Deus. O que falta para esse cara ser retirado imediatamente da Suprema Corte? Até um tempo atrás, era conspiracionismo dos bolsonaristas. Os jagunços dele estão falando em sequestrar uma pessoa por calúnia e difamação. Deputado que não assinar o pedido de impeachment, mais uma vez, vou falar mais uma vez para todo mundo ir lá. Tá aqui, o abaixo-assinado. Fale com todo mundo para assinar esse abaixo-assinado, gente. Já temos que chegar, estamos em 700 mil. Temos que chegar em 5 milhões. Hoje tem que chegar em 1 milhão. Compartilhe. Hoje tem que chegar em 1 milhão. E nesse link aqui, que é votosdedeputados.com.br, aqui você sabe o placar. Nós já temos 126 deputados que assinaram o pedido de impeachment. Nós precisamos de 150. É só você clicar aqui nos indefinidos e vai aparecer todos os deputados que ainda nós não temos as assinaturas para você conversar com ele nas redes sociais. É pressão total. 3 frentes. Petição pública, pressão dos senadores para assinarem pedido de impeachment e as manifestações do 7 de setembro em todo o Brasil. Todo o Brasil. Isso não pode passar impune. E vem mais, Alexandre de Moraes. Vem mais bomba mostrando os crimes que você e seus jagunços capangas cometeram. Bom, pessoal, antes de mais depoimentos e informações importantes, eu tenho que ler a notícia para vocês. E a notícia diz o seguinte: mensagens mostram irritação da equipe de Moraes contra Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos. Por outro lado, o ministro afirma que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados. E aí começa a matéria, gente. Olha só que é importante.
Uma conversa em 2022 entre dois juízes instrutores do ministro Alexandre de Moraes, um do STF e outro do TSE, revela o descontentamento do gabinete do ministro com a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos no caso do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que a gente sabe que, na verdade, ele é um jornalista que acabou sendo exilado justamente para não ser preso por aqui por opinião. Acontece é que o influenciador é investigado nos inquéritos das milícias digitais e das fake news por causa de seus ataques às instituições e à democracia. Ele tem contra si um mandato de prisão preventiva expedido por Moraes e é considerado um foragido da justiça brasileira. Na última quarta, foi alvo da nova ordem de prisão expedida por Moraes, sob suspeita de crimes contra a honra, obstrução de justiça e ameaça. Em outubro de 2021, Moraes também determinou a prisão, a inclusão na difusão vermelha da Interpol e a extradição de Alan pelos Estados Unidos, onde ele foi morar desde que foi alvo de buscas da PF no Brasil. A conversa entre os juízes Ayrton Vieira, braço direito de Moraes no STF, e Marco Antônio Vargas, do gabinete da presidência do TSE, ocorreu em novembro de 2022 e é parte dos mais de 6 gigabytes de diálogos entre integrantes dos gabinetes de Moraes acessados pela Folha. Olha só, pessoal, o negócio começa a ficar sério agora. Depois, inclusive, eu vou trazer assim uma informação bombástica do Paulo Figueiredo sobre esse assunto. Fiquem até o final do vídeo. Olha o que diz o restante da notícia. Alan dos Santos virou tema no grupo de WhatsApp após aparecer em vídeos durante manifestações contra 5 ministros do STF que participavam de um evento privado em Nova York. Quem lembra aí desse evento que o Alan dos Santos esteve lá em frente? No dia 14 de novembro de 2022, o juiz Marco Antônio Vargas enviou no grupo em que estava Ayrton Vieira mensagens do ministro Moraes. O texto é acompanhado de um link de uma publicação em uma rede social com um vídeo do blogueiro bolsonarista ofendendo um brasileiro na saída do hotel onde os ministros do STF estavam hospedados. Peça para o Ayrton falar com a PF sobre o alerta vermelho, diz o texto da mensagem enviada pelo juiz do gabinete de Moraes do TSE. Ayrton Vieira afirmou ao colega em sua resposta já ter acionado o representante da Interpol no Brasil. Segundo ele, a Interpol em Washington e o adido brasileiro na organização também tinham sido procurados para que tomassem as providências em relação a Alan dos Santos. Questionado pelo juiz Marco Antônio Vargas se a Interpol havia incluído o nome do blogueiro no alerta vermelho, o magistrado lotado no STF mandou um áudio explicando a situação. A questão do alerta vermelho é uma longa história, mas em resumo é o seguinte: o pedido de alerta vermelho já foi feito há mais de um ano, só que ele está em Lyon, que é a sede da Interpol, e o pessoal de lá até agora não atendeu, simplesmente se recusou a pôr, e de nada adiantaram os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui do Brasil, afirmou Ayrton Vieira. Segundo ele, mesmo após vários pedidos, o escritório central da Interpol na França não incluiu o nome de Alan no alerta vermelho e deu a entender que a questão poderia ter viés político. Isso já foi feito há mais de um ano, nós estamos pedindo, eles não colocaram. Isso fez com que, aliás, o Alan dos Santos não fosse preso até agora. Gente, quando a Interpol coloca um nome no alerta vermelho, isso dispara para o mundo inteiro. É como no caso que aconteceu, se eu não me engano, Maduro, que já foi colocado também, teve recompensas e tudo mais. Enfim, acontece que quando coloca o nome lá, aparece inclusive muitas vezes recompensa e tudo mais e acaba se tornando um procurado, Géras. É sério. Interpol é um negócio muito sério e lá eles não acataram esse pedido dos juízes para colocar o Alan Santos. Olha só a gravidade do problema que tudo isso aconteceu agora com a exposição dessas mensagens, gente, porque a bomba vem a seguir agora. O juiz também comentou no áudio que até novembro de 22 os Estados Unidos nem sequer responderam oficialmente o pedido de extradição. O escritório central da Interpol em Lyon não coloca o nome dele lá no alerta vermelho. Os Estados Unidos não respondem ao pedido de extradição que já foi feito com base até na prisão preventiva dele decretada e a situação é essa. Agora, gente, olha o choque de realidade entre o que se pode fazer aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Prestem atenção. Após o áudio, os dois juízes trocaram algumas mensagens ainda sobre o caso do Alan dos Santos. Explicitaram ainda mais o descontentamento com a postura da Interpol e do governo americano. Ayrton Vieira, no entanto, afirmou que o pessoal da Interpol
acreditava que com a troca de governo e posse de Lula, a situação poderia ter alguma mudança. Nem vou responder ao ministro, porque ele deve saber bem essa história, disse o juiz Marco Antônio Vargas. Sim, conhece essa história em detalhes, não se conforma com toda a razão, mas nada podemos fazer quanto a esta questão da Interpol, assim como com a questão da extradição. Tudo que podíamos fazer foi feito, seguimos todo o trâmite, mas a Interpol em Lyon engavetou o pedido de alerta vermelho e os Estados Unidos não resolvem a questão da extradição. Difícil. Em uma outra mensagem, o juiz do TSE classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos de sacanagem. Ayrton em seguida afirmou: com certeza, por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, afirmou o juiz Marco Antônio Vargas. Olha só, gente. Após as mensagens, Ayrton Vieira ainda mandou um último áudio sobre o tema. Na mensagem, além de repetir a situação da Interpol, ele elevou o tom das críticas ao governo dos Estados Unidos. Se eles quiserem te mandar embora porque não gostaram de seus olhos, eles inventam um pretexto qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e deportam, extraditam, dão pé no traseiro. O nome que você quiser, mas eles fazem o que eles bem entenderem com ele, como eles quiserem. Do caso contrário, não há governo no mundo que determine o que eles têm que fazer, disse. Gente, olha o nível, olha o ministro, o juiz falando, gente, um dos assessores falando que lá nos Estados Unidos, se o pessoal dos Estados Unidos simplesmente olhar para tua cara e não quiser, eles te mandam embora como eles querem. Mas agora quando o governo pede para eles, eles não fazem. Olha só, até parece que aqui no Brasil também não fazem como querem as coisas, né? Estranho isso. E eles continuam. Eles têm o tempo deles, os interesses deles. Esse é o problema. Esse é o problema todo. Essa é a questão. O juiz ainda reforçou a leitura de que a mudança de governo do Brasil poderia facilitar o processo de extradição. Porque se para nós o Alan dos Santos tem alguma importância, para eles a importância é zero. Então eles não vão comprar uma dor de cabeça com o governo do Brasil, em que pese o governo do Brasil ser de outra orientação. Talvez a partir do dia 1º de janeiro a coisa mude, não sei. Olha só, isso era eles pensando que quando Lula tomasse posse então da presidência, a Interpol acataria o pedido e eles fizessem a extradição do Alan dos Santos, coisa que não aconteceu até hoje. Então, assim, gente, isso é basicamente a matéria da Folha. Eles terminam aqui dizendo: como mostrou a Folha em março deste ano, o governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não extraditaria Alan dos Santos por delitos que os americanos veem como crimes de opinião, que estariam garantidos no direito à liberdade de expressão. Ou seja, os Estados Unidos está dizendo não, isso seria crime de opinião, e os Estados Unidos não considera crime a opinião. E por isso não extraditaria, então, o Alan dos Santos. Os americanos disseram, contudo, que estão dispostos a dar prosseguimento ao processo contra o influenciador em relação a outros crimes, como lavagem de dinheiro, obviamente, que se for o caso. Aí é outra coisa, né, gente? Aí não tem nada a ver com crime de opinião. Se existir um crime de lavagem de dinheiro, aí ele vai ser extraditado. Mas, ao que parece, até agora não há. Bom, pessoal, vamos ver então qual foi o posicionamento, um trechinho do posicionamento aqui de Marcel Van Hatten em seguida, uma informação bombástica também aí de Paulo Figueiredo, que pode mudar tudo daqui para frente. Fiquem comigo. E ele disse a respeito de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, não pode ser preso lá porque lá não existe crime de opinião. Aliás, no Brasil também não existe, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ditador Alexandre de Moraes, persegue e censura brasileiros com base nas suas opiniões. Este juiz auxiliar, que é um capanga do Alexandre de Moraes, sobre a negativa da Interpol de prender Alan dos Santos nos Estados Unidos, disse: dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Gente, isso aqui é algo assim absolutamente fora da realidade processual. Aliás, isso aqui é criminoso. Um juiz dizer que tem vontade de pegar uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido o crime, e dizer que quer agir por fora do processo, que dá vontade de agir por fora do processo, falar num grupo com outro juiz auxiliar, que dá vontade de pegar um jagunço, tá? Para agarrar o suposto foragido, ou mesmo que fosse foragido, e colocar num avião para botar de volta no Brasil, isso é completamente ilegal. O juiz nunca pode sugerir, isso não pode passar pela cabeça do juiz. Isso aqui mostra como a mentalidade desses auxiliares de Alexandre de Moraes é completamente corrompida, corrupta, está completamente fora
do devido processo. E por isso, Alexandre de Moraes vai cair. E esses, inclusive ele, que estão cometendo crimes, terão de pagar por eles. E esses crimes que estão cometendo são passíveis, inclusive, de cadeia, de reclusão. Agora, sobre essa questão da Interpol, eles dizem, inclusive, que talvez a situação possa mudar, sabe quando? A partir de 1º de janeiro de 2023, com a entrada do Lula na presidência. E, de fato, depois a gente vê que Flávio Dino, quando ministro da Justiça, chama representantes do governo americano para uma reunião no Ministério da Justiça para tentar fazer com que a prisão de Alan dos Santos aconteça, a despeito da legislação americana não permitir que uma pessoa seja presa por crime de opinião. E segundo a imprensa noticiou à época, Flávio Dino e os demais representantes do Ministério da Justiça teriam ficado frustrados com a postura do governo americano de impedir que Alexandre de Moraes seja preso, Alan dos Santos seja preso e extraditado. E eu quero lembrar que, além dessa questão internacional que agora está sendo abordada do Alan dos Santos, nós temos uma ainda mais grave. Essa é gravíssima. Aliás, nem sei o que é mais grave e o que é menos grave, mas tem uma que é gravíssima também, que é a questão da prisão ilegal de Felipe Martins. Tem muita coisa ainda que tá obscura. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que houve fraude, segundo matéria da Mary O'Grady, repórter do Wall Street Journal, na imigração americana, para fraudar, para simular uma entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, que jamais aconteceu. Tem mais coisa séria por aí. Eu tenho certeza que esses capangas, o ditador Alexandre de Moraes, vão ter enormes problemas aqui para frente, inclusive com o Estado americano, por estarem aí envolvidos, certamente, vamos ver de que forma, nessas ações todas que aconteceram no território estrangeiro e que prejudicaram o brasileiro, assim como tentaram fazer por meio da ação ilegal, sim, da Polícia Federal. E aí, muita gente falando do Pacheco, é isso mesmo, gente. X fechado no Brasil, toda a situação no Supremo Tribunal Federal, responsabilidade máxima, sim, Alexandre de Moraes tem que ser responsabilizado, mas a responsabilidade máxima da repetência de Rodrigo Pacheco, que até agora não fez nada para abrir o processo de impeachment. Então, lembre-se bem disso. Rodrigo Pacheco, você precisa agir. Você é o principal responsável pela situação de ditadura que nós vivemos hoje no nosso país. Agora, vindo aqui para a tela para ver essa informação aqui bombástica do Paulo Figueiredo, ele falou o seguinte há instantes. Paulo Figueiredo, que é mais um dos jornalistas exilados nos Estados Unidos. E pensar que tinha até gente inteligente na semana passada dizendo que a vaza-toga já tinha acabado. Vaza-toga, que são esses áudios e mensagens aí que estão sendo vazados pela Folha. Volto a dizer, ainda tem bastante coisa por vir, inclusive envolvendo setores poderosos da sociedade. Haverá choro e ranger de dentes. Uma pessoa, inclusive, comentou no post de Paulo Figueiredo o seguinte: Paulo, concorda com essa estratégia de ficar soltando aos poucos o conteúdo das mensagens? E o Paulo respondeu: é claro. Bom, lembrando, gente, que o renomado jornalista que trabalha na Revista Oeste, Augusto Nunes, já também havia falado nessa semana que é uma estratégia de importantes jornalistas ir soltando, né, aos poucos esse tipo de conteúdo assim quando vaza, justamente porque eles vão soltando os mais leves no início e os mais impactantes para o fim. E 6 GB de arquivo é muito arquivo de áudio e de imagem, gente. Sério, é muito arquivo. É muita coisa. Se fossem só áudios as mensagens, 6 GB de arquivo, daria mais ou menos 292 horas de áudio de WhatsApp. Gente, é muito arquivo e muito provavelmente a Folha vai ir soltando aos poucos nos próximos dias. Verifica se o teu sininho está ativado aqui embaixo, se tu é um inscrito do canal. É importante que tu deixe o like para o YouTube entender que o conteúdo é de valor e compartilhe aí, né, com os principais grupos que tu tem aí de WhatsApp, Facebook, Telegram. Nos ajuda bastante no engajamento do canal. Eu vou ficando por aqui, mas logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.